Noções tais como eu sei ou eu conheço são produzidas pela atividade do Antakarana, associado a dois aspectos de Atma: existência e consciência. Olá, amigos do canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série O Atma Bodha. Estamos fazendo a leitura e o comentário dos Sloka. Estamos no vídeo 27 e o Sloka 24. A natureza essencial à consciência é o conhecimento do ser. Conhecer implica em estabelecer a existência do conhecido. Quando conhecemos, damos alento de existência ao percebido. Suponha que você está caminhando por um descampado de noite e, bem próximo, observa adiante e nota uma pessoa em pé. Quando se aproxima para confirmar a natureza do personagem, reconhece que o que verdadeiramente existe é um poste de madeira, que é o motivo pelo qual teve o equívoco prévio de supor a existência de tal pessoa. Inicialmente, a falsa percepção leva-nos a imaginar uma pessoa. Posteriormente, se confirma a existência de um poste de madeira, cuja forma se assemelha a um indivíduo. Perguntamo-nos se a percepção inicial é real. Evidentemente, no primeiro momento, ela parece ser, mas posteriormente, ao nos aproximarmos do poste, evidenciamos que não. Existe um meio de percepção absoluta? Ou seja, existe um evento que cada ser humano conheça e que finalmente seja idêntico para todos? A física apresenta, por exemplo, se o espaço é uma condição absoluta, isto é, se o espaço pode ser percebido idêntico, sem importar o sistema de referência em que permaneça ao perceptor. A resposta é não. O espaço não é uma condição absoluta, dependendo do observador e do sistema de referência que se escolha. Podemos assumir uma outra condição de medida de um objeto. Posteriormente, a física, ao advertir a realidade do espaço, se questionou se o tempo era absoluto, ou seja, se qualquer relógio marcaria a mesma hora sem importar o sistema de referência aonde se mensure o seu movimento. A resposta final foi não. O tempo também é relativo. Dependendo do sistema inercial da referência que se escolha, pode um relógio determinar uma ou outra medida. Apresentamos algo semelhante a respeito da cognição. Existe um sistema de percepção pelo qual uma percepção seja idêntica a cada perceptor? A resposta é não. Toda percepção oferece sentido de existência do conhecido, ou seja, sabemos que conhecemos, mas a compreensão final que temos do objeto pode ser variada. Por exemplo, vamos estabelecer que há um grupo de pessoas às quais pediremos que observem o tráfego de veículos de uma rua com trânsito. Logo após alguns minutos, poderíamos perguntar a algum deles qual é o tamanho do edifício do outro lado da rua. E ficaremos surpresos com que nem sequer notaram a sua presença. Poderíamos perguntar a outro grupo se ele observou a limusine branca passar em frente. E novamente ficaríamos surpresos a sua afirmação de que ele não a notou e que a sua atenção estava em outros eventos. Desta forma, a atenção, que é o aspecto dinâmico da consciência, determina um campo de ação aonde, ao situar-se, determina a compreensão e o saber. A atenção é semelhante ao capacete iluminado de um mineiro,
cujo feixe de luz ilumina sempre no sentido aonde sua cabeça se direcione. O feixe de luz determina zonas de cognição e invalida outras. A atenção, ao depositar-se em uma região, determina a existência dos objetos percebidos. A pergunta agora é: as percepções de todos os personagens que observam a rua são reais? Para responder, podemos afirmar que cada um deu certa realidade a um conjunto de eventos que percebeu. Mas também podemos confirmar que cada um deu atenção a pontos distintos. A consciência outorga sentido de existência às coisas que conhecemos, mas buscar vislumbrar uma realidade absoluta através de um mecanismo cognitivo que seleciona detalhes ao conhecer é evidentemente impossível. Por isso, a filosofia não pode testemunhar e nem encontrar a condição do real, devido a que não existe uma forma de saber o que seja real para todos os perceptores. Enquanto o mecanismo dialético de comparação e posterior síntese seja o que usa a mente, se é impossível de encontrar um sentido ao real. O real ele passa a ser uma mera abstração intelectual. Podemos, ao contrário, afirmar que existe um meio pessoal no qual o conhecido adota uma forma de realidade pessoal. Mas buscar determinar, mediante um julgamento dialético, a presença do real é uma completa quimera. Então, o real é inapreciável? A partir da perspectiva dialética, tal como se apresenta atualmente a cognição, sim, é verdadeiramente impossível avançar a percepção do real. É necessário reavaliarmos as definições do que é o conhecimento e do que é a realidade. O Vedanta ele assume uma via diferente para solucionar essas perguntas fundamentais e apresenta que o real seja uma forma de cognição onde o perceptor estabelece um conjunto de percepções simultâneas a respeito de um sistema conhecido e a seu complemento. No entanto, uma percepção desse tipo apenas se alcança na medida em que na mente não exista vestígio do sentido individual, ou seja, na medida em que o sentido de ahankara, o egoísmo, desapareça, devido a que o eu seleciona de maneira espontânea as partes do campo a reconhecer e estabelece por critério volitivo os eventos que detecta e outros que não, se converte então o eu em uma atividade desintegradora e revitalizante da cognição. Em virtude do anterior, existe uma realidade pessoal na medida em que se aprecia na mente o sentido de eu, e outra realidade que se estabiliza na medida em que o perceptor não difere do objeto conhecido. Esta última modalidade de cognição denominamos de não-dualidade. A diluição do eu não leva à inexistência dos objetos, mas sim a uma integração não diferenciada deles. Os objetos mantêm sua identidade, mas perdem as fronteiras que os delimitam como sendo diferentes do conhecedor. Semelhante ao exemplo prévio já apresentado, aonde as gotas de chuva se percebem enquanto caem, umas diferentes das outras. Ao cair e difundir-se em um lago, cada uma das gotas mantém sua identidade, mas perdem as fronteiras que as diferenciavam entre si. Assim, desta maneira, a cognição não dual
Estabelece um nível de realidade onde, sem importar qual sistema de referência se adote, o objeto sempre é o mesmo junto com seu complemento cognitivo, devido a que tudo está em todas as partes e em todas as coisas. Por isso, Sankara afirma que qualquer julgamento que se estabeleça a presença do eu, como eu conheço ou eu existo, possuirá um nível de relatividade no qual Atman estará presente na forma de consciência. Mas jamais nenhum desses conteúdos iluminados, qualquer que seja, poderá evidenciar a essência de sua natureza. Então vejamos, o autor ele nos traz 2 questionamentos a respeito da percepção. Primeiro, existe um meio de percepção absoluta que seja idêntico para todos? Não, não existe. Aqui ele demonstra através do exemplo da percepção errônea que faz confundir uma pessoa com um poste de madeira, que somente chegando perto, sua percepção é corrigida. Outro evento que podemos lembrar é o caso da percepção errônea do exemplo da corda e da cobra, em que o homem vinha andando na rua quando se viu em frente a uma cobra e que deixou ele em pânico, até que uma outra pessoa se aproxima e diz para ele que não é uma cobra, e sim uma corda. E aí ele começa a reparar nos aspectos da corda. Isso daqui já falamos em outros vídeos. Então, já vimos que, dependendo do observador e do sistema de referência, pode-se assumir diferentes percepções. O autor também ele coloca como exemplo o questionamento de percepção quanto ao tempo e ao espaço. Jamais perceberemos de forma absoluta, ou seja, idênticos, o tempo e o espaço, pois depende do nosso sistema de referência. Então, toda percepção nos dá o sentido de existência de algo que se torna conhecido através do nosso referencial individual. O segundo questionamento que o autor trouxe é se as pessoas têm uma percepção diferenciada uma das outras, devido aos seus referenciais, o que essas pessoas observam, se é real ou não. Sabemos que a consciência ela outorga sentido de existência às coisas, ou seja, ela determina o campo a ser iluminado pela atenção, mas não podemos afirmar que seja uma realidade absoluta, porque a nossa percepção passa por um mecanismo cognitivo seletivo. Enquanto sua atenção está direcionada a um determinado ponto, o seu complemento estará oculto. Portanto, podemos afirmar que a realidade é uma forma de realidade aparente e pessoal, o que difere se o perceptor for apto a ter uma percepção não só do ponto de sua atenção, mas de todo o seu complemento simultaneamente. E isso só é possível quando não existe o sentido do ahankara, que é o sentido individual, pessoal. Porque é o sentido individual que se limita ao processo de percepção. E quando não existe o sentido individual, ocorre uma integração não diferenciada dessa junção de elementos perceptivos, e que o autor chama de cognição não dual. O Atma está presente como consciência, mas por mais que essa consciência dê existência a todo o conteúdo conhecido, ainda assim não evidencia a essência de sua natureza, porque ela é ilimitada e onipresente. Então é isso. Esse foi o Sloka 24, esse foi o vídeo 27. Agradeço a escuta atenta de todos, bom estudo e encontro com vocês no próximo vídeo. Namaskara.